Olá amigos do canal, neste vídeo irei falar sobre a palmeira leque. O nome científico desta palmeira é Licoala grandis, mas é conhecida de forma popular como palmeira leque ou palmeira licoala. Esta linda palmeira pertence ao gênero das licoalas. Esta palmeira pode atingir uma altura de até 4 metros em seu habitat natural, ou seja, é uma planta de médio e grande porte. Mas quando o cultivo é em um vaso ou no jardim, o crescimento é menor. Essa planta é nativa da Oceania e seu ciclo é perene. As suas folhas são lindíssimas e fazem lembrar um leque, e as folhas são grandes e com uma cor bem verde. A forma de propagar esta linda palmeira leque é por sementes, e o seu crescimento é bem lento. Ou seja, tenha paciência com esta linda planta. Qual o melhor clima para a palmeira leque? A belíssima palmeira leque gosta de boa umidade, clima quente e bastante luz solar. Esta planta aceita o cultivo em sol pleno e meia sombra. Eu recomendo o cultivo em meia sombra e com muita luminosidade. Se o cultivo for em sol pleno, tente evitar o sol extremo do verão. Esse sol pode queimar as folhas desta linda planta. Mas se o cultivo for dentro de casa, mantenha a planta perto de janelas com luz solar. E é importante que esta planta pegue sol, pelo menos o sol ameno da manhã. Mas claro, isso se o cultivo for dentro de casa. Esta planta também gosta de um clima com boa umidade e com ótima ventilação de ar. A temperatura ideal para cultivar a planta leque é entre 18 graus e 29 graus, mas é uma planta que tolera muito bem o calor e até mesmo um clima mais ameno. Apenas evite expor esta planta a geadas, ventos fortes e frio intenso. Isso porque esta plantinha é bem sensível a essas condições climáticas. Esta planta se adapta melhor em regiões quentes e amenas. É importante saber que o frio extremo pode queimar as folhas desta planta, ou seja, fique atento para não prejudicar a sua palmeira. Qual o melhor substrato para a palmeira leque? A palmeira leque gosta de um substrato com ótima drenagem, mas é importante que o substrato ou solo seja rico em matéria orgânica e, se possível, que seja um substrato bem fértil. Esta palmeira aceita o cultivo em vaso ou diretamente no solo. Se você tiver espaço, eu recomendo o cultivo no solo, mas se não tiver muito espaço, cultive essa planta em um vaso. Se o cultivo desta planta for em um vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, terra de jardim, humus de minhoca e um pouco de areia grossa. E o vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo. Mas se o cultivo for no solo, o mesmo deve ser bem rico em matéria orgânica e também deve ter uma boa drenagem e boa retenção de umidade. Como regar essa palmeira? Essa plantinha gosta de umidade. Ou seja, é uma planta que necessita do substrato ou solo levemente úmido. É importante saber que o encharcamento pode prejudicar esta planta. Se o cultivo for em um vaso, as regas são no máximo 4 vezes na semana. Mas se o cultivo for no solo, as regas são a cada 3 ou 4 dias. E quando a planta ficar adulta, as regas são cada vez menos frequentes. Mas, para não errar na hora de regar esta planta, espere o substrato ou solo começar a secar. Quando isso ocorrer, regue normalmente o substrato ou solo e evite deixar a planta com substrato seco por muito tempo. Mas, para melhores resultados, regue essa planta sempre pela manhã. E se a ponta das folhas estiverem muito ressecadas, é sinal que você está regando pouco esta planta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.